Um acontecimento muito importante que afetou toda a história da humanidade e, consequentemente, afetou também a história da Igreja, foi a queda de Constantinopla na mão dos turcos otomanos. O que significa isto? Bem, sabemos que, lá no ano 330, o imperador Constantino de Roma transferiu a sede do Império Romano de Roma para a pequenina cidade de Bizâncio, que ele mudou de nome e chamou de Constantinopla, cidade de Constantino. Consequentemente, Constantino transformou Constantinopla num grande centro e ali criou-se então o famoso Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, que era um império cristão. Não é? Teve lá as suas brigas, vamos dizer, com Roma, com o Ocidente, mas o Império Romano, o Oriente, era cristão. Mas sabemos que lá por volta do ano 600 surgiu o islamismo. Maomé, com seus califas, eles espalharam todo o islamismo pelo norte da África, pela Palestina, pela região ali da Turquia toda, né? E muitas vezes eles atacaram o Império Romano do Oriente, né? Desde aí do século VII, VIII até o século XIV, e nunca conseguiram vencer essa resistência do Império Romano do Oriente, porque era um império muito forte. Mas, em 1453, né, eles conseguiram derrubar o Império Romano do Oriente, que era cristão. Isso teve uma consequência muito grande para a história da Igreja. Por quê? Porque a partir da queda de Constantinopla, né, que significava mais ou menos ali como que fosse um muro, uma parede de contenção contra o islamismo, a partir da queda de Constantinopla, e Constantinopla fica numa região altamente estratégica, porque ela liga a Europa oriental, ocidental com oriental, e também liga o mar Mediterrâneo com o mar Negro através do Estreito de Bósforo, que passa exatamente por Constantinopla, de modo que quem domina ali Constantinopla, quem domina hoje a cidade de Istambul, na Turquia, tem um poder muito grande de bloqueio, inclusive, de navegação, como naquele tempo, onde tudo era feito por navegação, porque não havia ainda o transporte terrestre como hoje. A partir do momento que Constantinopla caiu na mão dos turcos otomanos, que eram muçulmanos, ou seja, praticavam o Islã, né, a situação da Igreja se complicou. Por quê? Porque a partir dali o islamismo tomou toda aquela região que era cristã e eliminou o cristianismo no norte da África, onde nos primeiros séculos nós tínhamos centenas de comunidades cristãs, em toda a região da Palestina, toda a região do Egito, da Síria, do Líbano e depois subindo para a região toda ali, onde hoje nós temos a Turquia. Tudo isso era uma região cristã e que, com a queda do Império Romano do Oriente, praticamente se tornou toda uma região muçulmana. Porque nós sabemos que na religião do Islã existe a chamada guerra de conquista, a chamada jihad, né? Conquistar em nome de Alá, para fazer com que os povos pratiquem o islamismo. Por isso, a Igreja perdeu muito da sua força naquele território. Além disso, nós estamos vivendo também uma época difícil no Ocidente, porque começa a surgir no Ocidente fortemente a questão também do renascimento, que vai enfraquecer, né, a moral também do Ocidente, e tudo isso vai criar um clima propício, inclusive, para depois haver o que aconteceu com a reforma de Lutero e dos reformadores protestantes. Algo que também feriu muito a vida da Igreja, mas que, como sempre, o Espírito Santo vem em socorro dela com auxílio de grandes santos em todas as épocas.